Meu nome é Júlia Maria da Andrea Greve, sou médica formada na Santa Casa pela 8ª turma, em 1975, e atualmente eu tenho uma atuação na área acadêmica, né? Sou professora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e sou também médica fisiatra e trabalho na clínica com pacientes incapacitados. A Santa Casa tem uma parte importante na minha formação, evidentemente, né? Toda a área básica, mas acho que uma coisa importante foi na minha escolha da especialidade, porque ela me proporcionou, como poucas escolas, acredito, na época, mesmo as escolas públicas, né? A Universidade de São Paulo, mesmo a Escola Paulista de Medicina, a possibilidade de conhecer a reabilitação, pela formação e pela criação do Centro de Reabilitação, ligado ao Pavilhão Fernandinho, onde já existia essa ideia do atendimento integral ao paciente com incapacidade, com deficiências físicas. Então a gente tinha muitos pacientes com poliomielite, que eram uma das grandes incapacidades ainda da minha época. Em 1975 a gente tinha ainda algumas crianças e jovens com sequelas de pólio, e isso me proporcionou, a escola me proporcionou enxergar isso, ver esse tipo de paciente, e eu me identifiquei muito com esse tipo de paciente. Eu tinha uma história familiar de ter um primo que tinha paralisia cerebral e tinha uma espécie de centro de reabilitação no interior de São Paulo, então eu já tinha um pouco dessa ideia de que era uma coisa que eu gostaria de fazer. E a Santa Casa, de uma certa forma, me deu essa perspectiva. Então acho que tive muita sorte de poder estudar na Santa Casa e descobrir que a vocação, né, uma coisa que eu gostava de fazer e com a qual eu me identifiquei muito, e realmente acho que eu tive uma carreira muito boa em cima disso. Hoje eu estou na principal escola de medicina, né, do estado de São Paulo, eu sou professora lá, mas certamente se não fosse tudo que eu trouxe da Santa Casa, eu não teria chegado onde eu cheguei. Então acho que é uma coisa que eu tenho muito orgulho de ter sido formada na Santa Casa e ter tido a possibilidade de estudar lá. Tenho muitas lembranças da escola, acho que as amizades, o companheirismo, e uma coisa que, principalmente pela minha vivência dupla como professora de uma outra faculdade, uma escola maior do que a nossa, eu acho que é um valor inestimável na Santa Casa, que é a possibilidade da integração entre os médicos, as pessoas que atendem, né, os profissionais que já estão formados, os professores e os alunos. Quer dizer, a escola está dentro do hospital, ela não está separada. Então acho que essa possibilidade dessa integração, de o tempo inteiro o aluno da medicina não esquecer que ele está estudando medicina porque ele está dentro do hospital e o doente está do ladinho dele, te dá uma formação incrível do ponto de vista da sua formação clínica, de enxergar o paciente desde o começo. Eu realmente tenho muitas lembranças, e as das boas lembranças era que desde o primeiro ano da faculdade, isso na nossa época, a gente já estava dentro da enfermaria, com a medicina social, mesmo com o pessoal, mesmo com algumas aulas com o saudoso professor Enzo Aze, da psiquiatria, né, da integração médico-paciente. Então acho que isso era uma coisa muito valorizada no tempo que eu estudava na Santa Casa. E eu trago isso comigo, acho que até hoje, né? 45 anos quase que eu estou formada, e eu trago isso comigo até hoje. Acho que é uma lembrança muito boa, e não é uma lembrança, né? É um patrimônio que a gente tem, e a sorte de ter estudado na Santa Casa. Eu acho que na época que eu estudei, então, mais ainda, né? Pela qualidade dos professores e por essa integração. A escola estava começando, acho que ainda eram poucos os alunos, muitos dos egressos, os primeiros egressos eram nossos professores, então isso criava uma camaradagem, uma cumplicidade até, que foi muito importante na nossa formação. Eu acho que a medicina, ela não dá para enganar, né? Então eu acho que os jovens que pensam em fazer medicina, eles têm que pensar muito seriamente. A medicina não é uma profissão para você fazer, para ganhar dinheiro, para ter status, porque a medicina exige muito de você. Ela exige que você realmente esteja presente, que você goste daquilo que você faz, porque é muito difícil lidar com as perdas, com as doenças,
né, com a dor que a doença traz, no meu caso com a dor que uma incapacidade permanente traz, sem você ter vocação para isso. Quer dizer, então acho que a primeira coisa é pensar muito seriamente que não é vou fazer medicina porque passou na sua cabeça, então é bonito ser médico porque eu vi o médico na televisão, um filme, uma série, e é isso que eu quero fazer da minha vida, porque é tudo muito enfeitado, muito glamouroso, mas a realidade é completamente diferente. Eu acho que a gente vive num país pobre, a gente vive num país onde os recursos da saúde são escassos, a gente vive num país com muitos problemas ainda de saúde pública e de investimento e do próprio Sistema Único de Saúde, onde que ele vai investir, quais são os recursos, quem que pode ser coberto. Então acho que a gente terá momentos ainda na medicina de muita dificuldade. Então o que eu aconselho aos jovens é, se você pensa em fazer medicina, vê se você tem condições de conversar com o médico diretamente, acompanhar as atividades de um médico que você conhece, ou procurar saber do médico como que é a realidade do dia a dia, como que foi a formação dele, tudo que ele passou, a quantidade de horas que ele teve que estudar, que ele trabalhou, as noites não dormidas, todas essas coisas que são muito importantes, porque é o que você vai fazer lá no seu dia a dia. E não só que eu vou ser o salvador da pátria e vou salvar vidas. Para salvar vidas você tem que gramar bastante antes de salvar vidas. Então eu acho que isso é um conselho que eu dou para as pessoas. E acho que de todas as profissões, aliás, eu acho que tudo que lida com a saúde, com pessoas, se você não tiver vocação, se você realmente não gostar disso, você não vai ser um bom profissional. E você não vai fazer bem. Nem para o seu paciente, nem para você. Vai ser muito sofrido para você e certamente você pode não fazer bem para o paciente. Porque você não está realmente tratando do paciente porque você gosta de tratar dele. Você está tratando para ganhar dinheiro, para ter status, para outras coisas. Mas agora, o curso de medicina, o curso em si, mesmo que você não queira ser um médico clínico, ele te dá uma série de aberturas do ponto de vista, principalmente hoje, né, nesse mundo hoje com alta tecnologia, etc., que te permite, quer dizer, você não vai ser um médico clássico de atender paciente no consultório ou um cirurgião que está lá na frente do dia a dia, mas você tem uma série de recursos, de tecnologia, de coisas que a gente acho que nem imagina ainda que existem, mas que vão existir muito brevemente, que o curso de medicina te proporciona, o conhecimento básico daquilo e que você pode usar para outras coisas. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que alertar para o jovem, quer dizer, você faz o curso porque ele vai te dar uma base de conhecimentos que te permite depois fazer outras coisas que não é ser o médico clássico que a gente está acostumado hoje. Vai trabalhar com tecnologia, vai trabalhar em laboratórios, vai trabalhar com biotecnologia, com bioengenharia. Então eu acho que a gente tem uma série de coisas novas hoje que o fato de você fazer o curso de medicina vão te abrir uma possibilidade boa em relação a outros cursos. Então, também não fico pensando, quer dizer, o que o indivíduo gostaria de fazer hoje, com 18 anos, nesse mundo que está tudo para... Tem uma revolução vindo aí, em termos de tecnologias e de comunicação e de robótica, de inteligência artificial e de uma série de coisas, e que provavelmente a gente vai precisar da formação médica, a gente vai ter que saber anatomia, fisiologia, bioquímica, né, clínica, farmacologia, mas não necessariamente eu vou usar isso como eu usei na minha vida profissional. Isso pode ser usado de uma forma diferente. Então, eu acho que essa ação de vocês de trazer a memória da Santa Casa é uma coisa muito, muito importante, porque eu acho que isso melhora muito a autoestima de todos nós que estudamos na Santa Casa e que temos orgulho da nossa escola, e que a gente mostra quanta gente boa que a escola conseguiu formar nesses anos. Então, queria cumprimentá-los por essa iniciativa e dizer que eu estou muito feliz de poder participar.